Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Mais um podcast aqui dos Estúdios 21, do Estúdio 21, aqui na Fazendinha. E primeiramente, eu gostaria de informar vocês que a gente está com a descrição para o pessoal que não enxerga bem ou tem baixa visão. E eu sou Mila Posse, eu tenho os cabelos loiros na altura do ombro, sou uma pessoa com nanismo, meus cabelos são encaracolados, loiros, meu olho é castanho, claro, eu tô com óculos de armação verde, sou branca. O que mais? Eu acho que é isso. O nosso estúdio tem as paredes de madeira, atrás de mim tem um telão com o logotipo do Possecast, ao lado do telão quadros da Marta Adriana Posse Cabral, que é a minha irmã, que é pintora, faz 3 marinas aqui. Um deles são Vitórias Régias, o outro é uma cidade alagada, e o terceiro quadro, que está atrás do meu convidado, é um farol. E tenho atrás de mim uma parede na cor laranja, que é uma das cores do programa, a outra é roxa. E o meu convidado é o Roberto Marinho. Prazer! Isso! Muito obrigado por ter me convidado, viu? Muito prazer. Bem-vindo! Fiquei animado aqui de participar aqui desse podcast, viu? Desse programa. Muito obrigado, viu? Obrigada. É um prazer. Esqueci de dizer que eu tô com uma blusa roxa. Também seguindo a palheta do programa. Ai, Roberto, faz sua descrição para Faço a minha descrição. Eu também. Eu tenho pele clara, cabelos escuros, olhos castanhos escuros. Eu meço 1,67 m. Tô vestindo uma camisa de cor azul, mais para um azul marinho, com bolinhas brancas, enfim, né? Coisas assim. Uso óculos. Eu acho que isso já consegue, de certa forma, me definir, né? Um colete azul combinando. Tô com um colete com azul, combinando com a blusa, uso um relógio no meu braço, uma pulseira, enfim. É isso. Então, bem-vindo. Roberto Marinho de Marinho. De Marinho. Aliás, amo azul, viu? Amo azul. Eu também acho uma cor especial. Uma cor linda. Azul e verde. Verde. São minhas favoritas. Gosto e também. agora eu tô com uma coisa com amarelo e laranja, assim, que tô apaixonada. Você é psicanalista? Isso. O que mais? Eu sou psicanalista, eu sou publicitário também, né? Na verdade, assim, eu sou jornalista de formação, de atuação, no começo de carreira, ainda quando jovem, sabe, 22, 23 anos. Depois, aí eu fiz algumas formações, mas eu me posicionei como profissional de marketing e publicidade, né, com viés para a área comercial. E nos últimos 10, 12 anos estou também como psicanalista, né? Eu fui fazer, porque, enfim, gostava já do tema e acabou que foi muito interessante, foi uma descoberta maravilhosa, que acabou virando uma segunda carreira para mim, né? Que legal. É bastante interessante quando a gente vai, assim, descobrindo coisas novas, né? Que a gente estava conversando. Exatamente. Né? Tá todo dia aprendendo. Exatamente. É muito interessante, é muito rico, né? Porque as coisas, elas vão se complementando, né? Você vai criando um repertório. Porque, por exemplo, eu tava comentando, né? Com o nosso produtor aqui, esperando um pouco antes do programa, né? Por exemplo, eu tenho 47 anos de atuação em ambiente corporativo, né? E assim, comecei com 15, nos Diários Associados, lá onde a empresa do Chateaubriand, né? Do Chateau, na 7 de abril de 230. Nossa, era incrível trabalhar naquele jornal, era incrível. Trabalhei na redação, era contínuo. Que na época, o contínuo era um office boy de luxo, né? Digamos assim. E aí, assim, as coisas foram acontecendo, as formações foram vindo, né? E as novas descobertas, né? E também tem coisas que é assim, às vezes você tá num determinado caminho, mas parece que aquele ciclo se fecha
E aí você vai numa outra direção e você descobre que é uma coisa muito bonita, né? Já fiz de tudo. E tem coisas que eu fiz que eu falei, nossa, eu não tenho o mínimo desejo e prazer por isso. No fim virou uma coisa tão linda que foi a área de treinamento. Eu fui trabalhar com treinamento, eu tinha acabado de sair do jornalismo. Eu trabalhei em Rede Globo, na equipe do Carlos Nascimento, né? Nossa, que legal. É, bacana, bacana. Então, a gente cobri a morte do Tancredo Neves, entrevistei o Fernando Henrique Cardoso, quando ele não era presidente ainda, o Maluf. Fui na casa do doutor Ulisses Guimarães. Ele não era doutor, Ulisses Guimarães, a dona Mora, a esposa. Aqui na Faria Lima, no Jardim Paulistano. Enfim. E aí, assim, as coisas... E eu tinha saído do jornalismo, estava entrando em marketing, e eu tinha acabado de me casar. E aí foi uma transição, né? E acabei parando numa consultoria, que era uma consultoria voltada para treinamentos empresariais. Falei, vou fazer isso, mas não sei se é isso. Neste momento, é uma atividade que me apareceu para fazer. Nossa, foi um caminho tão lindo. Nossa, se abriu um caminho assim maravilhoso. Que eu comecei a adentrar no universo empresarial e comecei a descobrir as demandas que os empresários tinham. Aí eu me apaixonei pelo ambiente empresarial. Então, assim... E aí você estudou psicanálise? Ou Aí você já não, tava, aí né? não, pera. Aí eu estava fazendo marketing. Aí fui fazer algumas formações em área comercial. E aí acabava que eu ficava muito próximo dos empresários, porque eles tinham dores, assim, sabe? O empresário em si, ele é muito isolado, ele é muito, assim, ele é muito entristecido, às vezes, entre aspas isso, não são todos, evidentemente, né? Mas eles são meio isolados, com tomada de decisões, são muitas incertezas, às vezes. Deve dar muita solidão, a solidão do poder, né? Eu acho que Tem que tomar... a solidão da responsabilidade. Porque às vezes dividir aquela responsabilidade, né? E aí, que nem eu vejo, eu vou falar uma coisa que agora é um pouquinho de política, mas eu lembrei. Agora eu fiz uma associação, a psicanálise tem muito isso, associação de ideias, né? É um tema muito interessante para falar, né? Uma vez a Thatcher, estavam conversando com a Thatcher na Guerra das Malvinas. Ela estava à frente, né? E aí perguntaram para ela que tinha um navio na Argentina, lá nas Ilhas Malvinas, né? E perguntaram para ela, Thatcher, o que fazemos? Ela não teve dúvida, afunda. Mandou afundar o navio, entendeu? Então o empresário muitas vezes é isso. Eu acho que ele tá naquele cenário e ele fala assim, nossa, o que eu faço agora? Quer dizer, afunda ou não afunda? No sentido, né, logicamente, não afunda a empresa, né? Vou para cá ou vou para lá. Então eu vivi muito isso. E eu fiquei, assim... Foi muito interessante, porque eu me dei muito bem com esse ambiente empresarial, com eles, com a conversa deles, e foi muito gostoso, né? Legal. Aí depois veio a psicanálise, mas... Que é o que te trouxe. Que é o que me trouxe aqui, exatamente. Mas antes dela, vamos falar das coisas que a gente tem aqui em cima da nossa mesa. Vamos. Que eu não consigo parar de olhar. Medalhas. Isso. Como dizia aquele velho personagem de história em quadrinhos, de desenho animado. Medalha. É maravilhoso. O Muttley, né? Muttley. Eu não sei falar o nome dele, mas é alguma coisa. Muttley, não sei. Pra nós tá ok, é isso. Quem é da época, quem entende, vai saber exatamente. Essas medalhas são todas representativas, né? Essa medalha, por exemplo... então, eu tinha um desejo, que era... Aí agora uma fala psicanalítica, o nome do meu livro, Onde há medo, há desejo. Muito curioso. Tô pra falar disso. Nós vamos falar rapidinho. O que acontece é muito curioso, porque eu tinha um desejo que era patinar. Mas não era assim aquele desejo na linha do sonho. Eu sonho, eu quero patinar. Não, eu sonhava literalmente de dormir, acordar e dizer, nossa, eu quero patinar. Bom, aí por fim, um dia conversei com a minha esposa, já contei essa história em alguns lugares. Ela falou, bom, então você vai procurar uma escola e vai fazer direito. Você vai aprender a patinar. Ou, se você não fizer isso, você não traz mais esse tema para mim, porque realmente... Você tava atormentando ela com a ideia. Porque imagina você contar um sonho a cada semana 2, 3 vezes. Que eu tava patinando, que eu tava... Gente, então ela, né, falou pra mim. Eu fui procurar uma escola de patinação, um treinador, né?
Marcel Leonese, que infelizmente morreu recentemente, assim, muito... Enfim, coisas da vida. Um jovem, né? 49 anos, muito jovem, mas enfim. Foi meu grande incentivador e meu grande treinador. E aí eu fui aprender a patinação de velocidade. E gostei, assim, para resumir bem, tá? Porque é uma história bonita e linda de ser contada. E um pouco grande também, né? Se a gente começa a se estender muito. Por fim, acabei, me tornei patinador de velocidade. Me federei e me tornei campeão brasileiro. E daí depois eu quis... eu falei, qual que é a melhor prova? Não sei se é melhor, mas qual que é a prova mais desafiadora? Qual que é a prova mais interessante que existe no mundo? Aí o Marcelo disse, olha, existe a Berlin Marathon, que são 42 quilômetros, você anda 42 quilômetros em cima de um patins, uma velocidade acima de 24 por hora, para você fazer o tempo correto, senão vem o shuttle bus recolhendo os mortos e tira você... Não, porque, pelo amor de Deus, corrida já deve ser difícil. Agora, difícil. patinando... Mas assim, é tão intenso e é tão fascinante tudo. Foi para mim, lógico, cada um... eu tinha pessoas que caíam, tinha pessoas que desistiam no meio, que choravam. Porque você imagina 8 mil patinadores juntos. Então, no começo é uma macarronada de gente, assim. Até você Deve ter tanta trombada. Tem de tudo. Tem gente que cai, tem gente que chora, tem gente que desiste. Tem de tudo. E tem gente que dispara. Mas até você se desvencilhar de tudo aquilo e você conseguir patinar com liberdade, acho que dá bem uns 5 quilômetros, viu? Porque tem bastante gente. Aí eu fui e consegui essa medalha. Deixa eu ver. Que é linda. Essa medalha para mim tem um valor incrível, né? Depois, na pandemia... Maratona de Berlim. 15/9/2018. Exatamente. Foi quando eu fiz essa... Nossa, é linda, gente. Linda, 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 linda. É uma prova que tem todo ano. Tem você pulando aqui. Tenho eu pulando. Aí, olha, eu tenho aquela outra medalha que tá mais próxima de você. Eu vou pegar aqui, ó. Essa medalha foi uma prova que eu criei, por exemplo. Aí me deu na cabeça que como fala? Na pandemia ninguém fazia nada, ninguém conseguia fazer nada. Quer dizer, não é que não conseguia, não se podia ter contato com pessoas. Todo mundo sabe disso. Eu resolvi criar uma maratona online, um desafio. Achei uma pessoa que tinha uma plataforma e falei, vamos fazer uma prova online? Fizemos uma prova do Brasil para o mundo. Mas como assim? Nós fazemos uma prova online. A pessoa subia na plataforma, escolhia o desafio, colocava o desafio que ela faria, 40 quilômetros, 50, 100, o que ela quisesse. E ela tinha que fazer o percurso, provar com os relógios que marcam, Strava, Adidas Running, essas coisas assim. Subia o resultado na plataforma e a gente mandava o kit finisher para ele. Gente, que legal! Foi muito legal. Então, ele corria sozinho? Corria sozinho. Tinha gente que corria. Tinha gente que teve equipes que resolveram correr em grupo. Fizeram em grupo. Quiseram correr em grupo. E foi muito interessante. Eu, inclusive, fiz em grupo com uma pessoa. Cada um na sua distância, que a gente respeitou tudo, mas a gente resolveu escolher um dia para fazer. Acho que tinha umas 25 pessoas. Aí tive gente da África do Sul, teve gente de Portugal. Nossa, que super ideia. Super ideia. O cara mandava os resultados e pelos resultados você... Eu exatamente mandava o kit finisher. Mas tem que ser bem honesto, né? Deixa eu ver. Tem que ser honesto, mas aí fica por conta dele também, né? Porque se você vai fazer gestão também da honestidade. É muito legal. É uma roda de patins. Que legal. Que é exatamente uma roda de patins. É uma roda de patins. Isso aqui é uma base de patins, pra você ter uma ideia. Né? É isso, né? Eu posso brincar um pouco? Mas você deve. Claro que você deve. Pode brincar de campeã. Olha. E eu fiz a São Silvestre também. Eu já fiz a... Deixa eu brincar que eu tô jogando. Que legal. E eu tenho essa da maratona, da corrida de São Silvestre, que eu resolvi fazer todo ano agora, as corridas de São Silvestre. Nossa, eu adoro. Nossa! Tem uma energia. Você quer viver uma experiência incrível, maravilhosa.
Você faz a corrida de São Silvestre. Gente, não dá para descrever. É pura emoção. É muito legal. E eu fiz isso. Enfim, Deixa eu ver essa da São eu Silvestre. deixo. Eu adoro ver. Olha que linda! É linda. Essa é linda. Gente, é muito linda essa É muito medalha. linda essa medalha. E pesadona, hein? Pesadona. Esse vermelho aqui significa o quê? É só Não sei. decorativo, todas são iguais. Eu não sei. Não, elas vão mudando. Esse pingo vermelho, eu não sei o que é. Talvez seja alguma coisa ligada com São Paulo, que tem vermelho na bandeira. Ah, tá. Não, mas não é é da medalha, não É tem da medalha. Não é porque eu fiquei em primeiro, segundo ou terceiro, isso ou que eu porque queria saber. uma coisa de faixa de idade, não tem absoluto. Essa medalha é igual para todos, tá? Essa é uma medalha de finisher, né? Gente, super. Muito olha linda. isso. É muito linda. Depois eu vou fotografar e mostrar aqui. Ah, lindo, pode Nossa, mostrar. cara, que tudo. Ai, eu quero uma medalha Faz a prova. do último lugar. Vamos fazer. Não tem. Sabe o que é legal? Essas coisas não tem. Lógico, sempre tem último lugar, né? Mas também ser último lugar é muito interessante. Então, devia ganhar, porque o cara ele se superou. Ele ganha um destaque. Ele ganha um destaque nas mídias. Chegou em último, mas chegou. O cara se superou. Eu né? acho mais esforçado do que o primeiro. Porque verdade. o primeiro, por exemplo, já treina muito. Isso. Em último deve ser o cara que falou, tipo, é semana que vem, tô indo. Tô indo. Ou alguma coisa Seja assim. do que Deus quiser. Ou alguém também que treinou, mas chegou na hora, se cansou, porque é uma prova que exige. Olha, eu vou falar, eu fiz a prova de Berlim, que é 42 quilômetros, que é muito mais que os 15, 16 aqui da São Silvestre. Meu, mas que loucura é essa? Você. Mas você muito mais O difícil. que acontece quando o cara sai pra correr? É isso? É correr? É começar e sair dançando. E quando você vê, passou 40 Mas quilômetros. você tá falando de qual? De patins? Não, esses esportes, assim. Ah, você tem metas. Eu sou uma preguiçosa convicta, Não, sabe? tudo bem. Sem julgamentos, tá tudo certo. Hoje eu tô muito feliz que eu uso bengala. Já tô com um pouquinho de artrose. Tá. É mais um apoio mesmo, Tá. assim, pra facilitar um pouco. Até consigo uma distância curta sem ela. E eu esqueci em casa, eu tô tão feliz. Porque você que tá se movimentando que não sem usar preciso ela. dela. Então, nossa, Né? que beleza. Na verdade, é um desejo que você põe no coração. Você começa fazendo as coisas, e daí você vai se interessando, você vai gostando. Mas você começa. Aqui, pergunta idiota. Não Você tem começa a pergunta, distância curta e vai Não, aumentando. então, você tem que. Veja, Mas assim, você você vai tem que vendo- começar treinando de pouquinho. Eu, quando comecei a patinar, eu dava 2 voltas na ilha musical do Vila Lobos, eu tinha que sentar, porque eu estava cansado, eu ficava eu estava esgotado. Sabe? Agora, quando eu fui para Berlim Marathon aqui, nesse caso, nossa, podia dar 50, 60 voltas que não me cansava. Quer dizer, cansava, mas eu tinha resistência para isso. Eu me treinei para isso, né? Que legal. É muito bacana. E aí você começou com quanto tempo? Já adulto, né? Bom, você tava, Já comecei com tava atormentando sua esposa. 53 anos. E com 54... com 54 eu me tornei campeão brasileiro já. Parabéns. Mas aí eu Persistência. paguei... Muito obrigado. Paguei o preço. Levantava 3 vezes por semana, mais sábado e domingo, 5 horas da manhã para treinar. Aí eu tive que emagrecer 10 quilos. Ah, gente. Então, todo esse preparo já é a superação. A Total. corrida em si acaba sendo A premiação, digamos. cereja do bolo. A cereja do bolo, porque isso. tudo que vem antes, Exatamente. só a disciplina de acordar 5 horas da manhã é o horário que eu tô indo dormir. Nossa, que nem hoje eu ando de bike, Eu por sou exemplo, bagunçada. também. Eu ando 60 quilômetros sábado e 60 quilômetros domingo. Então, por exemplo, tem dia... Eu sou honesto. Tem dia que falo, acho que hoje eu não vou, eu não vou. Mas eu levanto e falo, não, eu tenho que ir, eu vou, entendeu? Chega lá, é uma delícia, né? Então, como patinador de velocidade, você desafia o medo a todo momento. É o desejo agindo? Né? É o desejo agindo, Aí que é o tema do meu... É o tema desse meu livro aqui que eu acho. Onde eu
Onde há medo, há desejo. Gente, esse livro tá lindo. Nossa, esse livro tá lindo. Então vamos falar dele. Não é assim, Me conta. é porque eu fiz sim. Eu ia falar, não é porque eu fiz. Não, é porque eu fiz sim. É porque eu fiz. Ele tá lindo, ele é maravilhoso, ele é colorido, ele tem exercícios práticos, né? Porque assim, eu como psicanalista e atendendo os meus pacientes, e também eu sendo analisado pelo meu analista, que eu tenho meu próprio analista, né? Eu tenho que fazer esse trabalho, e gosto muito. Houve coisas que me impactaram muito, né? E me chamou muito essa questão de medo e desejo. E eu trabalhei muito essa questão. Eu acabei entendendo, é lógico que é um ensaio, os meus textos são ensaios atravessados pela psicanálise, com um jeito de escrever crônica, bem leve, bem gostoso, bem coloquial, né? Tá uma delícia, tá muito rico, né? E assim, são temas que realmente acabaram que me atravessaram. Tanto na minha prática clínica, eu ouvi algumas coisas dos meus pacientes que eu pensava comigo, nossa, esse tema é muito interessante que nós conversamos hoje, né? Por exemplo, né? Eu pensando. E aí eu comecei a escrever num jornal aqui da região, que é o Granja News, que você conhece, o do Rodrigo. Do Rodrigo, né? Rodrigo. Rodrigo é o meu padrinho aqui do podcast. Ele é uma pessoa incrível, ele, a A Violeta. gente é amigo há super tempão. Nossa, eu também. Nossa, há mais de 20 anos. Nossa, eu gosto muito deles. Gente fina ele. Muito, muito, muito. E aí... A primeira entrevista do podcast foi dele. Ah, foi? Foi um show, gente. Pega aí no nosso histórico. Vocês vão ver que foi legal. Ele falando dos perus. Meu, que barato. A história muito eu lembro, ele me contou. Foi bem divertido. Continua. Você escreve no Granja News. Eu tava escrevendo no Granja News. Eu tinha o compromisso de escrever a cada 15 dias, eu escrevia toda semana uma crônica, um texto, um ensaio com texto de crônica, e eu comecei a escrever esses textos. E eu gostei muito e foram muito legais. Exatamente foram esses temas. Depois eu reuni essas coisas, procurei uma editora e um editor, e eu resolvi fazer um livro, entendeu? Foi assim. E a história de Onde há medo, há desejo. Este é um jeito de eu pensar, é um viés que eu penso, que é sempre assim, eu digo, bom, por exemplo, eu até cito aqui no livro, né? Eu gostaria muito de andar de motocicleta, bastante. Mas primeiro, eu tenho medo. Eu vejo esses motoqueiros, assim, que eles cortam tudo. Eles não têm absolutamente medo nenhum. Eu já tenho muito medo. Mas eu tenho desejo por trás disso. E é muito interessante que, se você for investigar, algumas coisas das quais você tem medo, tem muito medo, tem algum medo, você tem desejo. Você tem um desejo ali por trás. Então, se você conseguir identificar o seu medo, pegar esse medo, olhar para ele e perguntar, tem desejo aqui por trás? Que desejo tem por trás disso? Deixa eu ver. Você descobre um desejo. Você entendeu? Eu tenho medo de montanha-russa, mas eu tenho vontade de ir. Então, eu tenho uma coisa muito parecida que eu cito inclusive no texto, talvez como exemplo aqui. Se eu não citei em texto, eu citei alguma fala que eu fiz em algum podcast, alguma coisa assim. Sei de montanha-russa. Eu de ioiô humano, bungee jump. Também. Gente, eu quando mais jovem, solteiro, eu pulava naquilo com uma facilidade enorme. Você fez? Fiz. Não que eu fiz. Tinha lá, você pagava, me amarrava pelo pé e me soltava. Eu não faço. Gente, eu adoro. Mas hoje eu não faço. Hoje eu não faço porque eu tenho um desejo absurdo, de novo, de sentir aquele desejo. Porque é uma sensação também indescritível. Então, eu tenho um desejo absurdo. Mas eu tenho um medo muito grande. Então, o medo, às vezes, também é um medo protetivo. O desejo o medo é o mecanismo de defesa, né? Exatamente. Acaba sendo... Como é que a gente pode usar ele, assim, com mais... achar uma função para ele
Eu acho que é muito legal a sua ativar. pergunta, é muito boa a sua pergunta. Eu acho que cabe dar uma olhada para esse medo e cabe investigar se tem algum desejo. E cabe investigar também se por trás desse medo não tem alguma atitude que poderia ou poderá ser inconsequente. Aí você também tem que ter uma responsabilidade. Porque toda decisão que você tomar, toda ação que você fizer, evidentemente você tem que se tornar responsável por ela, pelas consequências dela. Uhum. Então, às vezes você poderá pensar, bom, eu tenho medo disso, mas mesmo tendo medo, eu vou fazer de qualquer maneira. Você vai e faz. E aí você tem consequências das quais você vai ter que se responsabilizar. Entendeu? Então, o caminho para a gente superar o medo é analisar ele. Racionalizar. Você pensar sobre ele e falar que esse medo é desejo? Esse medo é um desejo responsável? Esse medo é um desejo irresponsável? Mas aí a gente está falando de medo que tem a superação. Sim. E que você consegue, como eu falei, racionalizando, administrar ele. Sim. Mas, por exemplo, um medo de leão ou... Não, isso é o medo protetivo. Você pode ter o medo do leão, mas qual que é o desejo? Você quer estar com o leão, você quer fazer carinho nele, você quer abraçar, que nem como se fosse seu cachorro doméstico. É lindo. É lindo. Eu acho que não tem uma pessoa que não queira fazer um carinho num leão. Todo mundo tem esse desejo. Com essa juba aqui, Se alguém quiser fazer um cafuné num leão, pode vir aqui. Miau! Ai, que ótimo. Então tem isso, eu acho que é exatamente isso, né? Todo mundo quer estar próximo do leão, quer tirar foto, quer abraçar, achar que é um, né? Mas é que, por exemplo, aqui na minha pergunta, o leão, a chance de eu encontrar um leão é muito pequena, só se eu for encontrar ele. Sim, mas se o seu desejo é encontrar um leão, seja onde ele estiver, você vai encontrar. Tá, tem que trabalhar mesmo. Tem que trabalhar, e você vai levar, né? Então, você pega um medo que você tem, por exemplo, você tem medo de tomar uma decisão, né? Muito séria. Eu preciso tomar uma decisão. Que uma decisão séria envolve muitas coisas. Mudança de casa, fico neste relacionamento, não fico, caso, não caso, separo. Enfim, você sabe esses... Caso compre uma bicicleta. Caso compre uma bike, enfim, tem todos esses temas assim, né? Aí você tem que analisar o porquê que você tem medo, enfim, tem que trabalhar. Leva para análise que você vai chegar num lugar bom. Olha o cara puxando a sardinha pro lado dele. Mas é lógico. Mas é certo. Mas é o que deu certo para mim, gente. É o que eu falo, é o que deu super certo. Uhum. Né? Não adianta falar de uma coisa sabe o que é? Eu li, não li. Não, uma coisa que deu certo para mim. Funcionou muito, né? Por que o medo trava a gente? O medo paralisa? Então, ontem eu vi o bichinho lá e eu fiquei... Eu acho que... tempão, minha mãe gritando e eu louco olhando pro bicho e não conseguia fazer. Eu falei, putz, eu tô começando a ter medo disso também. Com raiva. Ela desestabilizou você, né, no caso. Né? Aí, esse seu medo, por exemplo, eu não sei, a gente precisa entender melhor, talvez seja medo da reação da sua mãe, não do bichinho, do que pudesse acontecer com a sua mãe. Sim, porque ela ficou totalmente pânico. Ela poderia ter tomado qualquer decisão, assim, estabanada, sem controle. E vem um monte de coisas na sua cabeça, de uma forma muito rápida. Como é que eu dou conta disso? Se minha mãe se desestabilizar muito, como é que eu lido com isso? Não, eu não sei o que passava na minha cabeça. Eu travei mesmo. Acho que eu ficava pensando onde tá a vassoura, eu não conseguia lembrar onde estava a vassoura. Exatamente. Né? Porque antes a gente tocava, mas ontem não rolou. Nem eu, nem minha irmã. As duas ficamos assim e conseguimos falar, nossa, é enorme mesmo. E minha mãe ficou mais desesperada ainda. E se trancou no banheiro e eu e minha irmã tentando brigar com o bicho lá no quarto. E o bicho ganhou. Tanto que hoje veio a moça da faxina e desmontou, literalmente, o móvel e tirou o bicho lá de trás. E se você for ver racionalmente, não é pra ter tanto medo, louco, né? Isso, né? Porque a lagartixa, o que ela faz? Ela come os insetos menores. Eu vejo aqui na minha casa, né?
É feia, nojenta, mas enfim. Eu não acho ela bonitinha. Então, você vê, tudo é uma questão de olhar, de pra um é uma coisa, pra outro é outra. Entre um gatinho e uma lagartixa, eu sou gatinho, né, o gato é fofo, o gato interage demais. A lagartixa não interage zero. O gato não, o gato tem uma interação muito boa, né? Muito boa. Às vezes, nossa, esse papo tá rendendo, porque eu já dei check aqui em todas as minhas perguntas. Que bom, que bom. Então tá com medo, vai com medo mesmo. Exatamente, vai com medo mesmo. Assim, medindo sempre as consequências do que poderá acontecer, né? Não dá assim também. Não dá pra brincar de vida louca, sabe? A gente falando de bungee jump, de montanha-russa, teve uma coisa que eu fiz na minha vida que eu fiquei muito orgulhosa de mim. Eu acho muito legal quem faz esses esportes assim. Radicais. Perigosos e radicais. E aí eu sempre vi o pessoal pulando de paraquedas e eu acho muito legal. Deve ser uma sensação incrível. Deve sim, né? deve sim. Ainda tem os malucos que fazem acrobacia e faz desenho, né? Um pessoal de mão dada fazendo desenho e tal. E aí teve um dia, meu aniversário, eu falei, o que eu vou fazer hoje? Fui pular, não pular de paraquedas, mas fui num túnel de vento. Interessante. E aí, quando eu acabei, o moço falou assim, você pode colocar aí no teu currículo de vida que você já já pulou de paraquedas. Que é a mesma sensação. Só que tudo super controlado, né? Sim, total. E muito legal. Você faz uma aula antes. Sim. Tem capacete, tem protetor de ouvido. E você teve ouvido, medo? Tive. Muito lá na hora. Mas estava muito gostoso. E eu quero ir de novo. Então, eu achei muito legal isso. Já o medo de pular de paraquedas eu não tenho mais, porque eu já sei como é que é. Sim. Vou ter de novo Sim. quando eu pular, porque a sensação sempre é a última, a única. Mas eu achei muito legal. Eu sou muito orgulhosa de ter feito isso. Você ganha diplominha. Claro que claro. Barato. Porque, na verdade, você acaba vencendo você acaba vencendo o medo. É isso, é exatamente isso, né? Então, também um outro jeito de vencer o medo, fora a gente racionalizar em cima, é fazer uma situação parecida, tipo um ensaio, que foi o que eu fiz. Tô entendendo exatamente o que você tá dizendo e tô pensando. Tem coisas que não dá pra ensaiar, né? Será que eu dou um jacaré de pelúcia pra minha mãe? Ai, não sei. Acho que ela não vai gostar. Eu não sei. Você tem que perguntar. A coisa funciona muito boa assim. Eu acho que outra coisa muito interessante que tem na psicanálise são as perguntas. Eu acho que cabe pra você perguntar. Mãe, se você ganhasse um jacaré de pelúcia, você gostaria? O que você acharia disso? Deixa ela responder, deixa ela escolher. Não, ela falou já que o jacaré, ela não tem medo. Tipo, ver na televisão, o jacaré, ela não gosta. Sei. Porque o bicho também não é esteticamente muito agradável. Não é. E ele né? não sei, eu vejo cenas aí, eu não sei se é montagem outro dia vi um jacaré pegando a perna de uma pessoa. Ai, que horror. Não. Eu não sei se é montagem de ar. Não. Aí não é nem nojento, é perigoso, é questão de vida ou morte mesmo. Não, mas, então, do jacaré ela não tem medo, é lagartixa mesmo. Tá. Eu falo, gente, do jacaré, que é aquele bicho enorme, que realmente, se você encontrar, ele pode te fazer mal, você não tem. Da lagartixa, que é um enfeite da parede, você tem. Pois é, mas o jacaré, quando que ela vai encontrar, né? Assim, nunca. Nem, muito, muito raramente, né? E a lagartixa, ela não precisa nem pedir, nem ter medo, nem nada. Não. Ela dá de cara com a lagartixa, tranquila na casa dela, passeando. Mas né? Desculpa, mas ontem... bom, enfim. Eu gostei de uma coisa que a gente estava conversando antes da entrevista, que você falou, é normal eu falar as coisas e as pessoas não entenderem. Achei tão engraçado. Mas é mesmo, então, é muito curioso. Às vezes eu falo um contexto, mas parece que eu trago a legenda só, sabe assim? Eu só trago a legenda do tema, eu não trago o conceito todo. Aí, essas coisas saem espontaneamente, assim, sabe, que eu falo. É muito engraçado. Eu era muito bom para criar, e ainda sou, claro, para criar títulos, sabe? Quando eu estava no jornalismo,
Às vezes vinha matéria de outros jornalistas para eu fazer o título. Ah, que legal. E eu tinha essa habilidade, esse talento, essa competência de olhar para aquilo, ler aquilo, entender e criar um título. Consegui, com um título, sintetizar. Tanto que o nome do meu livro saiu assim. Sabe, depois de fazer Onde tudo. há medo, há desejo. Deixa eu ver teu livro. Exatamente. Aliás, esse livro ele deveria se chamar, sabe como? Inscritos na Vida. Eu gostei Onde há medo, há desejo. Eu também gosto mais. Mas o Inscritos na Vida é o segundo capítulo do livro, inclusive, que fala da inscrição que você veio na vida, né? E aí, de novo, agora eu tô entrando no tema que eu tô falando para você. Que eu falo as coisas por legenda e não trago o tema todo. Agora, então, eu vou explicar o tema por completo. Quando eu digo inscritos na vida, funciona da seguinte forma, né? Se você pegar a música, que é outro tema que eu amo, é música. Amo. Se você for pegar a música aquela que fala da Gabriela, que ela, Gabriela, cantando, se diz: eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Então, essa é a inscrição de vida dela. Se ela pensasse: eu nasci assim, eu cresci assim, mas não vou ser sempre assim. Entende? Aí ela pode mudar não digo mudar a inscrição de vida, mas mudar a vida e dar um sentido que ela quer dar. Que não seja um sentido de ter nascido assim, porque nasceu assim, vai morrer dessa maneira. Não, absolutamente. Né? Então a gente escolhe os nossos medos também? Eu não sei se a gente escolhe os nossos medos quando você me pergunta assim. Eu tenho que refletir. Me parece que é assim, a gente não escolhe os medos. Talvez a gente escolha os desejos. E nesse desejo exista algum medo que nos impeça de fazê-lo. Não sei se eu consegui me fazer claro quando eu conto assim para você. A gente escolhe os desejos. A gente escolhe os desejos. E os desejos sempre vêm não sempre. Um medo? Não sempre. Mas pode vir ali, pode vir o medo. Vou te dar o meu exemplo. Eu tinha o desejo, que foi escolhido, da patinação, tá? Mas se você for pensar bem, o esporte que eu escolhi é um esporte de risco. Então, eu ia falar disso. Já tá, sempre que você... Se eu tivesse medo... Colocar o patinho, você começou a andar, você tá arriscado. Você tá em perigo. Você tá arriscado cair, quebrar braço. Eu já caí de boca no chão, raspei o dente. Então, você imagina. Mas se eu tivesse pensado... Depois eu quero falar dessa imagem linda, tá? Eu fiquei parada nela aqui, achei tudo de bom. Eu quero falar agora, já depois. Mas voltando, se eu fosse ficasse parado no meu... nesse medo, porque eu gosto de patins, mas eu tenho medo de cair, mas eu teria paralisado. Tanto que tem pessoas que eu conto, ela fala: nossa, eu morro de vontade de andar de patins, mas sabe o quê? Eu tenho muito medo de cair. Quantas vezes você caiu? Falei: bom, eu caí algumas. Mas é muito perigoso. Eu falo pra pessoa: e agora eu vou te contar quantas medalhas eu ganhei, tudo bem? A pessoa tá fixada no medo. Você entende? E aí você pega esse movimento e você passa esse movimento pra sua vida. Nossa, você passa a ter uma vida regida pelo medo. Você entendeu? Quantas oportunidades você deixa de fazer? Poxa. E às vezes nem é tanto assim, né? E o empresário, que é um público que eu gosto bastante de falar, de conversar, e as pessoas que estão em empresas, eu atendo muita gente que está em empresa, muito executivo, assim, né? E a pessoa, por medo, deixa de tomar uma série de decisões, deixa de ser ousado, e deixa de fazer muita coisa, e deixa de ter sucesso na carreira, como ao contrário de outros. Eu trabalhei com muitas promoções de sucesso. Nossa, vem tanta frase na minha cabeça, sem saber que era impossível, eu fui lá e fez. Não, isso é uma frase clássica. Aí que o pessoal... Exatamente. Então, você veja que coisa curiosa.
E por outro lado, então, dessa imagem eu acho eu tô só... importante. E tem outras, tem 4 imagens Olha que lindo. que ilustram esse livro. Achei. Essas imagens são da minha esposa, que é psicanalista, neuropsicóloga e é também uma artista têxtil. Trabalha com artes visuais. Lindo. Esse é um trabalho dela que já foi exposto no Louvre. Que chique. É bacana. Como é o nome dela? Fátima Marinho. Fátima Marinho, vamos agendar uma entrevista aqui, Ela vai adorar. né? Ela vem. Você vai gostar de conversar com ela. Gente, é muito bonito isso aqui. Ela tem bastante... Mas é uma pintura porque parece um bordado. É um bordado, é isso mesmo. Ai, que chique. Ela faz um trabalho com... Ela faz uma intervenção no papel washi. Papel washi é um papel tombado do Japão. É um papel que tem uma durabilidade de 1000 anos. E ela faz uma intervenção com linhas, com fios de ouro, fios de prata, pedras preciosas. Então, realmente fica uma obra de arte maravilhosa. A cultura japonesa é de uma riqueza. É impressionante. Eles são milenares, né? Eles são fantásticos. Estão muito à frente da gente, né? Então, voltando assim, só para concluir, não sei se concluir, mas assim, falando, então você veja, eu tenho, por exemplo, eu conheci empresários, aí são gestores, né, diretores, até sei o nome da empresa, mas não vou pronunciar o nome dela, não precisa porque, enfim, né, razões óbvias. Pessoas que tiveram a coragem de fazer algumas ações promocionais que deram muito certo. Essas pessoas se tornaram tão visíveis que elas assumiram um cargo de VP, sabe? VP de marketing. Tem aqui, me lembro de uma empresa muito grande no Brasil. Quase todo mundo usa o produto dessa empresa. Ele foi trabalhar fora do Brasil. Foi para os Estados Unidos assumir um cargo lá fora do Brasil, né? E assim, e aí no meu trabalho analítico, eu vejo muito desses empresários, desses gestores, tendo essas questões de medo e tal, né? E outra coisa também, esse ambiente de empresa é um ambiente que reproduz muito a família. Você tem um chefe que às vezes as pessoas inconscientemente se reportam a esses chefes como sendo pais ou mães. Tem os pares, que são os irmãos. É a reprodução do cenário de família de novo. Então, onde tem as brigas, onde tem as discórdias e tudo mais. E as alegrias também, né? Uhum. Aliás, quando a gente começou aqui, você falou uma frase que eu adorei. Pra que serve a Eu falei assim, eu disse, não sei o que, falando, nossa, mas que tudo, que não sei o quê. Aí eu falei assim, e eu não tenho modéstia nenhuma. Porque eu falei pra Mila, Mila, sabe pra que serve a modéstia? A gente ficou se olhando, eu falei assim, modéstia só estraga. Modéstia não serve pra nada. Pra que serve a modéstia, né? Assim, lógico, evidentemente, né? Bem colocada, bem contextualizada. Ela tem a função dela, mas na minha cabeça, modéstia não serve pra nada. Só atrapalha, só vem pra atrapalhar. E né? a gente agarrou na conversa aí, já estourou de novo o tempo. Nosso tempo. Papo de bom mensagem, então, eu sempre digo, neste livro tem uma coisa muito legal, que é um dos últimos capítulos, se não o último, que fala assim, que peraí, rapidamente, eu lembro. Eu lhe empresto uma vírgula. Que bonito. E eu vou dizer o quê? Esta frase eu tirei daquele filme do livro do Augusto Cury, Vendedor de Sonhos. Uhum. Que ele estava no prédio, aí eu não vou contar, vocês assistam, porque daí é uma história longa. Ele estava no alto do prédio, um psicólogo famoso, renomado, que queria se jogar, queria se matar. E veio um mendigo e subiu, que de mendigo não tinha nada, mas ele subiu e começou a conversar com ele. E ele falou assim, e o psicólogo falou para ele, e quando não resta mais nada na vida da gente? E quando não tem mais nada, quando a gente achar que tudo acabou, que os problemas consumiram a gente, que as finanças, enfim, seja a ordem do problema que for, né? Porque para cada um,
o problema ele depende da ordem, às vezes é saúde, às vezes é financeiro, às vezes é tudo junto, enfim, seja lá como for. E quando a gente não tem mais razão nenhuma para viver, para existir, o mendigo virou para ele e falou assim: eu te empresto uma vírgula. Ele falou: uma vírgula? Uma vírgula para você continuar a reescrever a sua história. Nossa! Que lindo! Nossa, aquilo bateu no meu coração. Virou um dos últimos capítulos, se não o último capítulo do meu livro. Então vamos Que eu ver. empresto, então, para você que está nos ouvindo, eu te empresto uma vírgula. Quando o problema, quando a angústia, quando a dificuldade, né? Quando a falta de desejo, quando o medo sobrepujar tudo, eu te empresto uma vírgula para você continuar reescrevendo a sua história. Obrigada. Ok. Obrigada, gente. Até semana que vem.